Sabemos que a vida do homem preto é um livro à parte na história sanguinária na construção da Babilônia. E vemos que as teorias de auto-ódio do nosso povo estão implantadas até hoje na mente. O próprio povo, no alvoroço do ego, tenta diminuir o tamanho de Edson, se implicando com seu jeito e forma de agir, quando na verdade não conseguem se colocar no lugar de um homem preto periférico, quando vezes também são um. E isso é a armadilha da própria manipulação colonial e moral hipócrita impregnada. Não precisamos saber da história de Edson. Ela é similar a qualquer homem de cor periférico. Outras pessoas pretas periféricas, assim como Edson, passam por diferentes julgamentos. Só uma pessoa de cor sabe das dificuldades e batalhas desses homens estarem vivos para contar suas histórias. Não importa qual seja a história, eles devem ser respeitados pela complexidade que é ser um homem preto, desde a infância. Homens, mulheres pretas sempre são estigmatizados como marrentos, arrogantes, quando têm postura ou alcançam ascensão. Na verdade, é a genética da marra do nosso povo. Essa marra é cultural, pela trajetória. É uma marca de pessoas que não se deixam abater. E tem um molho. Deixem o Tim Maia de Cachoeira brilhar. Assim como outros artistas severos com suas bandas, Edson não é diferente de Tim Maia. Com a mesma mania de corrigir a banda no meio do show, todo músico que se preze vai reclamar do som quando não está legal. E as lendas da música são assim, é barril dobrado. Para nos aprofundarmos na história do rei do reggae, nós convidamos o artista, professor, historiador e amigo de Edson Gomes para conversar conosco. Ricardo Reina lançou em 2024 o livro intitulado Edson Gomes, o Rei do Reggae, fruto de sua pesquisa do mestrado sobre a trajetória artística e histórica de Gomes, abordando sua obra e vida. Saudações, Reina. Máximo respeito, irmão. E nós gostaríamos de saber, você como um estudioso da história do reggae no nosso país, o que representa Edson para o reggae brasileiro? Ou seja, o quanto a sua música influenciou e marcou o reggae no país, antes e depois da sua aparição na cena nacional? Bom, Edson Gomes é de alguma maneira o ator principal de uma música nova, de alguma maneira, chamada reggae recôncavo, que é o estilo de reggae brasileiro que foi criado por ele e Nengo Vieira quando se encontraram no Recôncavo, né, desde 1982, 83. Na verdade, esse encontro é anterior, mas não um encontro musical, um encontro assim como artistas, né? Nengo tinha uma banda chamada Estúdio 5 e Edson já tocava pelo Recôncavo em bares e em festivais. De alguma forma, Edson Gomes ele muda a perspectiva em relação ao reggae, porque antes dele não existia o reggae brasileiro, existia discos com algumas canções de reggae. Então, mais um disco completo, um LP completo, que foi catalogado pela Biblioteca Nacional como reggae nacional, é o Reggae Resistência de Edson Gomes de 1988. Então, de alguma sorte, Edson Gomes ele modifica essa cena, né? Porque ele traz para dentro da indústria fonográfica um disco somente de reggae, com canções reggae, com a capa reggae, com a indumentária reggae, ele sendo um cara que usa dreadlock, enfim, toda essa etnografia, né, relacionada ao disco Reggae Resistência. Então, de alguma forma, Edson, além de contribuir com esse pioneirismo de seu primeiro disco, ele também muda um pouco a cena, porque a partir dele outras bandas vão tentar trilhar o caminho reggae e saber que é possível gravar um disco somente de reggae. Reina, qual foi sua maior motivação para estudar a trajetória de Edson? Bom, a minha motivação é a minha própria existência, né? Minha mãe é de São Félix, Edson mora em São Félix desde 68, e eu ali em 88, 87, 88 já ouvi as músicas de Edson antes delas aparecerem no disco. E foi um alento para mim como negro, né? Um menino negro da Bahia, ouvir essa obra de Edson Gomes, porque me dava uma força, né? Me dava um alento, me dava um orgulho,
E assim, não é fácil ser negro em nenhuma classe no Brasil, porque o massacre em 80 era muito grande, né? Da sociedade brasileira, o preconceito, né? O racismo arraigado à mentalidade brasileira. E quando o Edson aparece ali para mim no começo da minha adolescência, me dá essa força, né? A gente acaba tendo contato com ele lá num futebol, num baba, como a gente chama aqui na Bahia, né? Meu tio tinha um clube aos sábados que tinha um futebol e eu acabei interpelando ele, me aproximando dele, e ali já ganhou mais espaço, né, em relação à nossa amizade, assim. Não digo amizade porque eu era uma criança, mas ele me atendeu muito bem e de alguma forma eu sempre fui fã e acabei ouvindo os discos e tendo aquele orgulho dele ser da terra da minha mãe, né? Um cara que dá a ideia que ele dá. Então, de alguma forma, esse livro ele ele fecha um ciclo de existência, de vida. Eu acabei também me tornando artista, tenho um trabalho no reggae já há um tempo, tive 3 bandas, estou na 3ª banda minha, na Reina e Alvenaria Futebol Clube. E participei como artista também, como músico da Cão de Raça por 2 shows. Fiz o República Reggae de 2018, lá na Cão de Raça. E fiz outro show também. E acabei saindo da banda, mas a minha amizade com Edson continuou. E depois disso a gente se encontra no meu palco com o Reina Convida ao Rei, que é um projeto que eu tenho e que ele participa. De vez em quando, né, acontece esses shows, aconteceu já alguns shows desse, né? E é isso, o livro ele vem fechar um ciclo de existência, né, de uma necessidade mesmo de expor às pessoas essa trajetória artística, né, como foi que Edson criou o Reggae Recôncavo junto com outros agentes, outros músicos, outros artistas, e como é que isso aconteceu até ele chegar na gravadora, na EMI. A gente sabe que existe uma relação profunda sua com o Edson para a realização do seu trabalho. Vemos sua trajetória de pesquisa na sua formação. Entretanto, sabemos da dimensão narrativa de apropriação que a academia impõe. Ela não nos representa enquanto povo preto nação, e, no entanto, seu trabalho perpassa essa barreira pela admiração pessoal que você tem por Edson. Gostaria de falar sobre? Na verdade, a gente fez esse trabalho na UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que é uma universidade negra, né? Diferente de outras, né? A proposta dela é essa, pelo menos ela tem essa intenção. E acaba que, de alguma forma, isso acontece, né? Boa parte dos estudantes são negros, né? Muitos deles, boa parte dos professores também. E os próprios conteúdos que se produz lá dentro, científicos, também têm relação com isso. Eu fiz uma seleção para um mestrado em 2012, 12, e minha pretensão era pesquisar o reggae do Recôncavo, né? Meu orientador, que é um professor negro chamado Antônio Liberac, que disse para mim, bom, se você pautar em Edson Gomes, você vai acabar abraçando essa coisa do reggae recôncavo e explicando como foi que isso se formou, como é que Edson chegou na gravadora e tudo mais. Então, de alguma maneira, a UFRB ela deu o suporte ali, pelo menos em relação à pesquisa científica, né, que é o meu primeiro capítulo. Depois cai mesmo na história em si, na pesquisa histórica em si. Mas de antemão eu tive que fazer uma justificativa para a universidade por que eu estaria escrevendo sobre esse personagem. Então, eu quero falar sobre essa pequena diferença que existe da UFRB para as outras universidades do país, né? Como uma universidade mais afrocentrada. Com a divulgação da impressão do livro, existiu uma polêmica, burburinhos com seu trabalho, quando Edson se opôs a autorizar a obra. Muitas pessoas não sabem da sua amizade com Edson. O que você pensa sobre isso? Bom, na verdade, não é que não houve autorização para fazer a obra, né? Edson, inclusive, não sei se eu já citei aqui, ele me ajudou a fazer a obra, ele me entregou um super dossiê que um fã tinha entregue a ele acabou me endereçando isso para me ajudar a escrever isso. Eu fiz entrevistas com Edson, pelo menos 2 ou 3, fora as informais, né? Nos nossos encontros ali na resenha, dia de terça-feira, você já esteve por lá, você sabe como é. E, de alguma maneira, no final agora do processo, na cabeça dele, ele achou que poderia não autorizar a comercialização da pesquisa. Bom, eu tive um esforço hercúleo, né, para fazer essa pesquisa. O livro é a prova disso, né, porque a gente está ali demonstrando o nosso esforço intelectual, sobretudo.
E, de alguma forma, Edson achou que isso era viável, mas não existe jurisdição no país, nem na Constituição, que proíba alguém de comercializar sua própria obra, né? Então é um equívoco da cabeça dele que acabou acontecendo. Então ele foi lá no site, na rede social, e colocou que não autorizou a comercialização do livro. Então isso não procede. Ele pode não ter autorizado a comercialização, mas isso não tem cabimento assim, né? E eu, de alguma forma, como o Edson me ajudou a fazer esse livro, eu tentei ofertar a ele alguma coisa relacionada a essa condição dele ter me ajudado, né? Mas ele não aceitou, porque também os números não são assim os melhores em relação a livro, né? Livro não é uma coisa que modifica assim, e principalmente no Brasil, que o pessoal não lê muito, né? E não muda, né? A não ser que os números vão vir best-seller, que não é o caso do livro ainda, mas que eu pude oferecer ele assim na primeira edição, ele não aceitou e acabou que ficou nisso. E quando eu passei a divulgar que estava lançando o livro, ele se opôs, mas nada que abale a minha amizade com ele, assim, eu acredito, e nada que possa mudar de alguma forma a minha maneira de pensar em relação ao carinho que eu tenho por Edson, que na verdade é isso, né? Eu fiz uma coisa voltada para um artista que eu tenho uma enorme admiração pela sua obra, pelo que ela fez em relação a mim, né? Em relação a outros negros do país. Então é torcer e rezar para que ele mude essa perspectiva em relação ao livro que eu fiz com tanto carinho. Grande irmão, muito bom te ouvir. Agradecemos por esse momento e por sua disponibilidade em estar aqui conosco no Saudações Reggae. É uma satisfação muito interessante podermos conhecer melhor sobre o contexto social e cultural que originou a criação do reggae recôncavo. Edson Gomes é essa grande figura que nós podemos sem hesitação chamarmos de rei do reggae. Do baba à universidade, o caminho da oralidade organicamente se transforma, né? Pode ser na música, pode ser na escrita, prestando reverência sempre ao original e não ao alternativo. Sabemos da problemática do pouco incentivo à leitura, pois já diria meu pai, nesse país querem que sejamos burros. Ficamos na positividade e te desejamos boas vibrações. Recomendamos aos ouvintes a leitura do livro de Ricardo Reina, Edson Gomes, o Rei do Reggae, que já está aqui na mão com dedicatória. E o que mais você gostaria de trazer para o pessoal, Reina? Bom, queria mandar um abraço para a galera do Saudações Reggae, dizer que podem me encontrar no @reina_music no Instagram. É de lá que a gente está fazendo a vendagem do livro, né? De maneira orgânica, direta. E falar que, assim, de alguma forma a gente deixa para a posteridade essa trajetória aí sobre esse grande artista, sobre essa feitura, né? Sobre essa criação dessa música chamada reggae recôncavo, que é diferente do reggae da Jamaica. Lógico que é reggae, mas a gente vê o sotaque baiano, né? As coisas da música da Bahia, do próprio cheiro, né? Do próprio tempero desse povo. Então, convidar as pessoas para conhecerem essa obra, né? Para lerem esse livro e para escutarem Edson Gomes, porque é um grande artista e merece toda a atenção, né, da gente em relação ao que ele escreve, ao que ele canta. É isso. Um grande abraço para vocês aí. Saudações Reggae. Reina falando. Vamos encaminhar o encerramento do programa de hoje, trazendo para nossos ouvintes uma faixa de Edson Gomes que traz uma releitura do seu clássico Leve Sensação, lançado em 1988 e baseado em I Shot the Sheriff, de Bob Marley. Essa versão foi gravada ao vivo em novembro de 2024, na República do Reggae. A faixa expressa os posicionamentos firmes e visão perspicaz do rei do reggae do Brasil. Saudações reggae e até a próxima. Rastaman Vibration.